Olá, boa tarde. Começa agora o programa Hora do Voto. A partir de agora você terá as informações sobre a eleição na capital e no estado de São Paulo. Nossos repórteres acompanham os candidatos a prefeito da maior cidade do país, que enfrentam uma das votações mais disputadas da história das eleições municipais. Ao vivo, os números da apuração do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com Rodolfo Gamberini. Maria Lídia Flândula entrevista convidados especiais e nossos comentaristas. Você vai ver toda a movimentação dos políticos que interessam aos milhões de eleitores paulistas. O programa Hora do Voto está no ar. E vamos direto ao Tribunal Regional Eleitoral, onde está a repórter Fernanda Azevedo. Fernanda, boa noite. Aliás, boa tarde. Olá, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que acompanham esse programa especial A Hora do Voto. Nós estamos aqui, sim, ao vivo no Tribunal Regional Eleitoral, passadas 5 horas da tarde, votação encerrada na cidade de São Paulo. Apenas no caso de fila, em alguma região, os eleitores podem ter recebido senhas para ter o voto garantido, mas os portões dos colégios já estão sendo fechados. O que começa a acontecer a partir de agora é que as mídias eletrônicas das urnas são retiradas e serão levadas para os cartórios eleitorais de cada região. Esses dados começam a ser transmitidos eletronicamente aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. A divulgação dessa apuração ainda não começou. Quando ela começar, nós receberemos os dados nesses telões que foram instalados aqui para a imprensa e também os dados serão públicos aí no site do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco acontece aqui uma coletiva de imprensa com o presidente do TRE, o desembargador Mário Deviene Ferraz. Ele fará um balanço sobre as eleições no estado de São Paulo. O balanço mais atual que nós temos, das 3 horas da tarde, informa que a votação foi tranquila na cidade de São Paulo. 4 pessoas foram presas, sendo 3 por boca de urna e um eleitor quebrou uma urna eletrônica em um colégio na Zona Sul de São Paulo. A urna foi substituída também por outra urna eletrônica e esse eleitor foi preso. Em todo o estado foram 174 prisões. A situação mais grave aconteceu na cidade de Taboão da Serra, onde 67 pessoas foram presas por boca de urna. Daqui a pouco a gente volta com outras informações ao vivo aqui do TRE. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui na TV Gazeta. E o candidato à Prefeitura de São Paulo, João Dória, do PSDB, votou de manhã em um colégio do Jardim Paulistano. Ele estava acompanhado de sua mulher, a artista plástica Bia Dória, do governador Geraldo Alckmin, da primeira-dama Lu Alckmin e de seu vice Bruno Covas. O candidato do PSDB chegou por volta das 9h15 da manhã no Jardim Paulistano. João Dória estava acompanhado da esposa e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Registro também um agradecimento muito especial ao governador Geraldo Alckmin, que foi o fiador das prévias do PSDB, que representaram o fator democrático desta eleição, permitindo que um não político pudesse disputar as prévias, vencer as prévias em 2 turnos e disputar a eleição. O governador afirmou que hoje é um dia para ouvir a população. Vamos ouvir aí a voz das urnas, a voz do povo com humildade e com confiança no futuro. E acho que o João começou bem, porque começou com democracia dentro de casa. A gente tem que dar exemplo. Em seguida, João Dória acompanhou o Geraldo Alckmin até o local de votação do governador, no Jardim Colombo, na zona oeste de São Paulo. A candidata Marta Suplicy, do PMDB, votou por volta das 10 horas da manhã no Colégio Madre Alix, na região dos Jardins. Marta afirmou estar confiante de que irá para o segundo turno. Recebida por apoiadores, a candidata Marta Suplicy, do PMDB, votou no Colégio Madre Alix, nos Jardins, acompanhada do vice Andréa Matarazzo, do PSD. As últimas pesquisas apontam um cenário indefinido para o segundo turno. A candidata Marta defendeu sua capacidade de governar mais uma vez a cidade de São Paulo. Eu estou muito confiante. Fiz as melhores propostas, tenho uma larga experiência na cidade, sempre consegui cumprir o que eu prometo e acredito que governo para a cidade toda, especialmente para os que mais necessitam. E esse é o olhar que a cidade tem que ter, com competência, eficiência, mas principalmente experiência. Isso tudo eu acho que carrego comigo. Aliás, sei que carrego comigo e posso oferecer à minha cidade.
para fazer a melhor gestão da minha vida. O candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, votou às 9 da manhã na escola Brazilian International School, na Zona Sul. O candidato Fernando Haddad votou essa manhã em um colégio em Moema, na zona sul da cidade. Ele chegou sob alguns protestos, acompanhado da esposa, do vice Gabriel Chalita e do candidato a vereador Eduardo Suplicy. Na entrevista coletiva, o petista falou sobre a expectativa de disputar o segundo turno das eleições com o tucano João Dória. Haddad não confirmou, mas segundo a assessoria do prefeito, ele deve acompanhar os resultados da votação do diretório do PT. Estou confiante, todos nós estamos muito confiantes, já estávamos antes do Datafolha, porque a gente via a candidatura crescer a partir do momento que as pessoas conheciam o governo. E no segundo turno nós vamos surpreender, que aí é 1 contra 1 com tempo igual, não vai ser o que foi o primeiro turno. Tinha 20% do tempo, 80% do tempo falando mal da administração. Agora é meio a meio, não tem conversa. E vamos agora à pesquisa Boca de Urna divulgada pelo Ibope. Mariana Armentano. Isso mesmo, de acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope, a corrida pela Prefeitura aqui de São Paulo estaria da seguinte forma. Olha só, João Dória do PSDB aparece em primeiro lugar com 48% dos votos, seguido por Fernando Haddad do PT com 20% dos votos, Celso Russomano viria em terceiro com 14% dos votos, Marta Suplicy do PMDB com 11% e em quinto lugar Luiz Erundina com 4% do PSOL. Dessa maneira, estaria configurado um segundo turno entre João Dória e Fernando Haddad do PT. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mariana. E o candidato Celso Russomano do PRB votou de manhã no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, na zona sul da capital. Russomano estava acompanhado da mulher Lovaci e de sua vice Marlene Campos Machado do PTB. O candidato do PRB chegou por volta das 10h30 da manhã na zona oeste de São Paulo. Depois, Russomano posou para as câmeras da imprensa. O candidato afirmou que o tempo de televisão será decisivo caso seja eleito para o segundo turno. No segundo turno, o tempo de televisão é igual para os dois candidatos e aí nós vamos conseguir mostrar tudo que a gente quer fazer pela cidade. Já o candidato Major Olímpio do Solidariedade votou por volta das 11 horas da manhã no Colégio Objetivo, na zona norte da capital. Major Olímpio, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Solidariedade, votou essa manhã em um colégio na zona norte da cidade. O candidato não se manifestou sobre uma possível aliança no segundo turno. E otimista, disse que pretende disputar as eleições até lá. Eu espero estar no segundo turno, não quero apoiar ninguém não, quero ter apoio. A candidata do PSOL, Luiz Erundina, votou no final da manhã em um colégio do bairro de Mirandópolis, também na zona sul de São Paulo. Quando chegou ao local, Erundina foi recepcionada pelo vice na chapa, o deputado federal Ivan Valente. Ela ganhou um buquê de flores da mulher de Ivan e parou para conversar com jornalistas. A candidata disse estar confiante de que estará no segundo turno. Esta é a 5ª vez que ela concorre ao cargo. É o último instante, a gente tem que acreditar. Porque vale, o processo em si já vale. Nas últimas pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas ontem, Erundina aparece com 5% das intenções de voto válidos. Questionada sobre um eventual apoio caso não vá para o segundo turno, a candidata disse que a decisão vai ficar a cargo do partido. O partido não se reuniu ainda para discutir essa questão. Erundina negou que tenha cogitado abrir mão da candidatura para apoiar o candidato do PT, Fernando Haddad. Já não me identifico mais com o projeto do PT. Já me identifiquei, na época em que fiquei lá 17 anos. Não me identifico mais. Portanto, não tem essa de fazer concessões de decisão quando você não está convencido que aquela proposta, aquela candidatura, aquele projeto é o melhor. O presidente Michel Temer votou bem cedo na PUC, no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O presidente chegou pouco antes das 8 da manhã e foi o primeiro a votar em sua sessão eleitoral. Boa eleição para todos, né? Mais um gesto democrático do nosso país, que vai firmando cada vez mais a sua democracia por meio de eleições. A votação ocorreu antes do horário que havia sido anunciado pela assessoria do presidente. O motivo da mudança não foi informado. Um grupo de estudantes tinha anunciado pelas redes sociais um protesto no local, mas como Temer votou mais cedo que o previsto, o ato não aconteceu. À tarde, o presidente retornou a Brasília.
O ex-presidente Lula também votou pela manhã na escola João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula chegou por volta das 11h30 da manhã, acompanhado de aliados e da mulher, Marisa Letícia. Algumas pessoas protestaram e vaiaram, mas apoiadores do ex-presidente responderam gritando o nome dele. Lula votou rapidamente e cumprimentou os mesários. Depois falou com a imprensa. Ele disse que outros partidos já passaram por crises e sobreviveram, e que o mesmo vai acontecer com o PT. O PT sobrevive e sobrevive, sabe, ainda aparecendo em todas as pesquisas como a legenda preferida do eleitorado brasileiro. Demonstra que se enganam aqueles que pensam que pode acabar com o PT atacando uma personalidade. Lula se disse otimista quanto à eleição de candidatos do PT em todo o Brasil. Quando questionado sobre o avanço de Fernando Haddad nas últimas pesquisas, ele lembrou que é um cidadão comum e que não vota em São Paulo, mas elogiou a gestão do colega petista e comparou o rival dele, João Dória, do PSDB, a Fernando Collor. São Paulo correu o risco de jogar fora a possibilidade de reeleger o Haddad para colocar um aventureiro que não se sabe nada da vida dele, que é uma coisa que surge do nada, como surgiu o Collor em 89. São Paulo não merece isso. O ex-presidente também criticou o governo Temer, se defendeu das acusações da Lava Jato e disse que não acredita que a operação vai influenciar no resultado das eleições municipais. A eleição, ela muitas vezes na capital, ela é nacionalizada. Nem em todas as capitais. Mas muitas vezes nas cidades médias e pequenas o povo vota em função da obra que vai ser feita na sua rua, da escola que vai ser feita no seu bairro, do hospital que vai ser construído, da relação do prefeito com a sociedade, é uma coisa mais íntima. E agora vamos à pesquisa Boca de Urna das eleições no Rio de Janeiro, divulgada pelo Ibope. Mariana Armentano. De acordo com a pesquisa, a corrida pela prefeitura no Rio de Janeiro estaria da seguinte forma. Marcelo Crivella, do PRB, aparece em primeiro lugar, com 30% dos votos, seguido por Marcelo Freixo, do PSOL, com 20%. Pedro Paulo, do PMDB, apareceria em terceiro, com 15% dos votos. Flávio Bolsonaro, do PSC, em quarto, com 12%. E Índio da Costa, do PSD, em quinto lugar, com 9%. Dessa forma, também estaria configurado um segundo turno entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. É com vocês aí no estúdio. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, acompanhou no TRE aqui de São Paulo a votação paralela, que é o sistema de auditoria de segurança das urnas eletrônicas. O ministro destacou que esta eleição foi mais violenta que a de 2012. Gilmar Mendes afirmou que essas eleições vão funcionar como uma espécie de experimento institucional por causa das novas regras. Entre elas, a proibição do financiamento empresarial nas campanhas. O ministro falou também sobre a violência nessas eleições e disse que até agora houve mais de 400 pedidos de envio de forças federais para os municípios do Brasil. Houve uma deterioração do quadro de segurança pública no Brasil e isso reflete no processo eleitoral. Não se trata apenas de ter um processo eleitoral mais violento. Nós temos um quadro de maior violência do que tínhamos em 2012. Essa é a minha constatação inicial. E agora a Maria Lídia Flandoli entrevista Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Fátima, obrigada por estar conosco. Bom, Fátima, você é uma especialista em pesquisa. Acabamos de ver 2 pesquisas de boca de urna, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. De alguma forma, esse resultado de São Paulo surpreendeu você? De certa maneira, é um resultado que está dentro, vamos dizer assim, de uma dinâmica das pesquisas. Se você tomar as 3 últimas medidas dos 2 institutos que publicaram, você percebe que Fernando Haddad vinha subindo em contraponto a tanto Marta quanto Russomano que caíam. Então, podia-se prever 2 coisas. De um lado, que essa perspectiva, essa linha de crescimento se acelerasse, sobretudo por causa do voto útil. Então, o fato de, em várias cidades, e em São Paulo em particular, haver vamos dizer, uma embolada, uma convergência de vários números para vários candidatos, isso permitiu ao eleitor
que nessas eleições, mais do que qualquer outra, está muito atento ao que se passa, fazer o voto útil, ou seja, reforçar aquele mais próximo. E, a rigor, o processo vai ser mais racional também no segundo turno, se prevalecer esse resultado. Agora, eu alerto, pesquisa é pesquisa, 48% para Dória pode também, dentro do erro amostral, significar que Dória poderá vir a ganhar no primeiro turno. Não Quer dá dizer, pra... essa possibilidade existe concretamente? Não, existe dentro dos parâmetros da pesquisa. Sim, claro. É uma pesquisa amostral, ela tem um erro, tem uma variação de erro, com 48% pode ser 50,2 ou 51, ou ao contrário, a margem, a competitividade do Haddad pode se dar melhor. Mas ainda temos esse suspense em São Paulo. Mas para essa avaliação, que peso tem a velocidade da curva? Porque Dória estava com uma curva ascendente e num movimento veloz. E a Haddad também surpreendeu porque a subida dele adquiriu vigor. Assim como a descida de Russomano adquiriu vigor. E Marta? Mas a Marta foi mais... Ela manteve um ritmo, não teve uma acelerada para cima ou para baixo, no caso dela para baixo. A minha pergunta é, considerando a velocidade com que João Dória cresceu, essa possibilidade de ele chegar nos 50%, no cômputo dos votos válidos, isso traz um peso, ganha mais consistência essa possibilidade? Ou isso não conta? Não conta, sim, claro, porque é um processo, é alguma coisa que dinamizou o crescimento do Dória em relação aos outros candidatos. Ou porque ele já estivesse em segundo lugar, ou porque ele se desempenhou pessoalmente muito bem no debate anterior, assim como Haddad. Ou seja, eu tenho a impressão que os acontecimentos recentes, debate sobretudo, a maneira como a eleição foi disputada, com menos dinheiro, com menos carnaval e mais racional, menos carnavalesca e mais, vamos dizer assim, pensada do ponto de vista do eleitor, permitiu, vamos dizer assim, essa flutuação do segundo lugar. Isso vai acontecer no Rio, vai acontecer em todas as cidades onde simbolou o segundo lugar. Agora, Marta, essa campanha foi peculiar. Nós tivemos mudança nas regras, eleição com menos tempo de rádio e TV, eleição com aquela imposição de que as empresas, que eram as grandes contribuidoras, não podiam mais contribuir, e o peso da crise econômica e crise política. O que é que essa campanha nos ensinou? A maneira como candidatos, suas pessoas de marketing, seus partidos lidaram com essas variáveis que são novas? Houve muitas mudanças, Maria Lídia. Da ótica do eleitor, essa rapidez, essa percepção rápida com que mudou o cenário em várias cidades. Por exemplo, quando o Greca, que estava quase que em Curitiba, quase já em primeiro turno, ele diz que fala uma coisa muito desagradável e deselegante em relação às pessoas pobres que imediatamente... Que ele teve ânsia de vômito quando ajudou um pobre, foi isso? Exato, foi muito grosseiro, é difícil até reproduzir o que ele disse. Imediatamente ele declinou. O mau desempenho em debates acabou com vários candidatos por esse Brasil. Agora, o que há de melhor nessas eleições é que todas as mudanças que já, vamos dizer assim, apontam para mudanças técnicas em 2018 são mais positivas do que negativas. Ok. Fátima, nós vamos interromper um pouquinho e voltamos às informações de Luciana Magalhães. Bem, o trânsito na cidade de São Paulo esteve tranquilo neste domingo de eleição. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, montou uma operação especial para garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação.
A principal recomendação da CET foi utilizar o transporte público para o deslocamento na capital paulista. O monitoramento foi reforçado em importantes vias da região central da cidade, como a Avenida 23 de Maio e a Brigadeiro Luiz Antônio. Outras que costumam ficar fechadas para os carros aos domingos, como a Avenida Paulista, foram liberadas. Na zona leste de São Paulo, na escola MMDC, todas as sessões foram transferidas para outro local. A mudança foi feita por uma questão de segurança depois de um incêndio na unidade neste sábado. Uma urna foi danificada e ninguém ficou ferido. E voltamos agora com Maria Lídia e a entrevista com Fátima Pacheco Jordão. Bom, Fátima, prosseguindo aqui para a campanha. Nós tivemos candidatos de perfis bem diversos. Nessa eleição, o eleitor, ele votou mais estimulado pela representação do candidato de uma religião, ou por uma ideologia, ou a representação do candidato pela lealdade aos padrinhos que os apoiavam, ou ainda, né, por aquilo que eles traziam como slogan forte, que possa ter mais comovido ou motivado o eleitor na escolha. O que pesou? Olha, é difícil dizer que um fator único tenha pesado na decisão de todos os eleitores. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade muito mais fragmentada em todos os aspectos. E, eleitoralmente, nós nunca tivemos tantos partidos, inclusive partidos pequenos, chegando, vamos dizer assim, tão próximo de primeiro, segundo e terceiro lugares, ou seja, com candidatos competitivos. Então, tivemos mais de 10 partidos, 10 a 12 partidos, que terão na apuração uma posição que jamais os pequenos partidos tiveram. 2 candidatos em São Paulo e no Rio de Janeiro, Crivella lá e Russomano aqui, tiveram uma performance muito interessante, declinaram ambos no final, mas eles foram fortemente apoiados e estavam num contexto religioso. Embora não usassem isso explicitamente e claramente para o eleitor, né? Fizeram questão de não, né? Isto está dado, fizeram questão porque é um tema controverso, né? A religião e política para o eleitor não se misturam do ponto de vista do debate entre políticos, mas ela é muito levada em conta em relação à sua crença e ao conhecimento do candidato. Você citou aí aspectos ligados a slogan, ou se não ao tipo de campanha. Por exemplo, aqui em São Paulo foi muito forte uma novidade de um candidato se dizer não político, se dizer que ele era apenas um gestor, que ele estava usando a política para se candidatar. Era um princípio, vamos dizer assim, antidemocrático em si, desprezar a política, não obstante, era a grande demanda da população. A população queria renovação, queria escapar um pouco desse sistema político que se deteriorou, e essa deterioração não tem a ver com essa eleição. Essa deterioração vem desde 2013, com as manifestações, com a deslegitimação da presidente, com o próprio processo muito longo do impeachment. Então, os partidos que já não eram bem vistos muito antes, há anos, nesse momento está com vamos dizer assim, um desprezo de 80% da população, não simpatiza por nenhum partido político. Então, os novos discursos ocuparam estas brechas que eu mencionei. Agora, essa questão de não sou político, sou gestor, pesou mais a favor de João Dória do que o voto antipetista? Olha, porque ele era claramente contra o PT e falava mal do PT, falava mal do Lula, atribuía todos os males do país a uma responsabilidade do PT. Ele falava isso com muita clareza. Qualquer candidato do PSDB falaria isso. Ou seja, é uma posição anteriormente conhecida. O PT e PSDB têm uma história de antagonismo muito forte aqui em São Paulo. Então, este argumento, embora ele tenha repetido muitas vezes, e tenha repetido, é o argumento do PSDB. A novidade que o
eleitor abraçou foi a novidade de um distanciamento dele. O que o eleitor pensa, o que a gente ouviu nas discussões em grupo, foram exatamente essa questão. Então, ele não tem muito compromisso com o lado errado. Mas e o padrinho político, o governador do estado, que enfrentou, inclusive, o partido dele? Houve aquele racha lá que todos acompanhamos no PSDB daqueles que não aceitaram a prévia que definiu a candidatura do Dória. O padrinho Geraldo Alckmin fez diferença? Talvez nos bastidores. Agora, tem que diferenciar a posição dos diferentes padrinhos. Lula em relação a Haddad, Temer em relação a Marta, do PMDB, e Alckmin em relação ao Dória. O Alckmin tem uma posição de maior aprovação. Ele tem uma aprovação de 40% de pessoas que dizem que estão aprovando a maneira como ele governa. Não é exatamente isso que tem ainda Temer nesse momento, pode vir a ter, porque há muita indefinição, há pessoas que não sabem, mas certamente não é a posição do PT que realmente desmoronou nesse processo político. Bom, Fátima, mais uma vez eu te peço licença e nós vamos agora a mais números de pesquisa de boca de urna. Gabriel. Bom, agora nós vamos com o Rodolfo Gamberini, que vai trazer mais alguns números desse início de apuração das eleições 2016. Gamberini. Bom, aqui em São Paulo, a apuração ainda não começou, não temos ainda os números do TRE, temos aqui os candidatos alinhados, seus partidos, temos a apuração de 8.900.000 votos daqui a pouco, mas aqui em São Paulo ainda não temos os números. Temos os números de algumas outras cidades do país, vamos ver. Não temos por enquanto os números de outras cidades do país. Daqui a pouquinho nós voltamos com outras informações da apuração. Maria Lídia. Continuamos, Fátima. Nós estamos falando sobre o desempenho de algumas candidaturas. Eu quero falar de uma que foi surpreendente, que é Fernando Haddad. Fernando Haddad começou com 1 dígito e foi subindo e mesmo que inicialmente lentamente, houve essa surpresa de na reta final ele ter acelerado. O que pesou para o crescimento que distinguiu Fernando Haddad pelas pesquisas de boca de urna? Ele ultrapassou o russomano e é quem iria, se houver um segundo turno. Mas, antes de você dar essa resposta, agora sim nós vamos ter a pesquisa de boca de urna. Gabriel. Pois é, Maria Lídia, nós vamos rever os números das pesquisas boca de urna aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro, divulgada agora há pouco pelo Ibope. Mariana Armentano. Isso mesmo, de acordo com a pesquisa, João Dória do PSDB aparece em primeiro lugar com 48% dos votos, seguido por Fernando Haddad do PT com 20%, Celso Russomano viria em terceiro com 14% dos votos, Marta Suplicy do PMDB em quarto com 11% e Luiz Erundina do PSOL em quinto lugar com 4%, ficaria configurado um segundo turno. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella apareceu em primeiro lugar com 30% dos votos, Marcelo Freixo do PSOL em segundo com 20%, em terceiro vem Pedro Paulo do PMDB com 15% dos votos, em quarto Flávio Bolsonaro com 12% e em quinto lugar Índio da Costa do PSD com 9% dos votos, também teria um segundo turno. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mariana. E já começaram as apurações em Porto Alegre, onde apenas 0,24% das sessões foram totalizadas e quem lidera é Nelson Marquesan Júnior com 38%, Sebastião Melo vem em segundo com 24,41%. No Rio de Janeiro, a gente viu agora a pesquisa boca de urna, mas a apuração já começou e Crivella lidera com 26,38%, em segundo Marcelo Freixo com 18,66%, então provavelmente um segundo turno encaminhado, aí, apesar que poucas urnas ainda foram apuradas. Por enquanto são essas as cidades, as capitais que a apuração já começou e a gente continua com a entrevista de Maria Lídia Flandoli. Com Fátima Pacheco Jordão, socióloga, pesquisadora, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Fátima, eu quero aqui perguntar para você sobre o Haddad, que era o que nós estávamos falando, e eu havia perguntado o que
que explica assim aquela disparada que o Haddad deu nessa reta final, a ponto de, pela pesquisa de boca de urna, estar com seus 20%. Antes de mais nada, Maria Lídia, temos que falar, Maria Lídia, temos que falar da performance do próprio candidato. Muitas vezes os analistas falam, olha, havia muita volatilidade de voto, então nessa volatilidade Haddad pôde crescer, teve o apoio do Lula, ainda um importante líder, não tão forte como era, mas enfim, agrega votos. Ou pode-se falar de que os seus adversários principais perderam eles próprios nos debates, na publicidade, na força de comunicação, perderam a capacidade de envolver o eleitor. Eu preferiria olhar essa resolução final do eleitor como performance do próprio candidato. O candidato tinha o que mostrar, ele não trabalhou com uma perspectiva, vamos dizer assim, de sonho, de promessa. Ele tinha uma obra, defendeu-a muito bem, defendeu ao longo da publicidade, defendeu nos debates. E eu tenho a impressão que o eleitor, no momento que nós estamos vivendo de insegurança, de problemas econômicos importantes, de uma tremenda precaução do eleitor em relação à promessa se verdadeira ou não, prevaleceu a ideia de, olha, pelo menos temos isso em mãos. Agora, e aquele conceito de que o quesito rejeição tem um peso muito grande no resultado final? O maior índice de rejeição era para o Haddad, né? E parece que essa rejeição não impediu essa disparada na reta final. Aí é pura aritmética, Maria Lídia. A rejeição do Haddad era 45%, então ele tinha um teto de 55%, quer dizer... Tinha espaço. Tinha espaço para crescer. A argumentação baseada na obra, no seu desempenho recente, convenceu pelo menos parte do eleitorado. Não se esqueça que ele tinha 17%, que é um pouco abaixo da média do PT. Portanto, agregou alguma coisa do PT. E lembrando que uma outra vertente do PT, que é a Luísa Erundina, ela fez uma campanha nacionalizada. Ela esqueceu da cidade. Mas Haddad também, ele mostrou o que fez, ele tinha o que mostrar. Por sinal, a comunicação dele não mostrou tão bem o que ele mostrou agora na eleição, porque o cidadão de São Paulo não sabia, né, que ele tinha feito tudo aquilo que ele apresentou como tendo feito. Para muita gente ele surpreendeu. Mas ele mudou o estilo num dado momento. Consta que ele teria levado um tranco do Lula para parar com choradeira, para ser mais agressivo e nacionalizar a campanha. Defender o PT, nacionalizar a campanha, partir para cima da Marta, cobrando da Marta as reformas que o Temer deverá fazer, cortar direitos, etc. Isso que é o discurso do PT em relação ao governo Michel Temer, a quem eles chamam de governo ilegítimo e golpista. Isso ajudou o Haddad? Pode ter ajudado. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho, ao contrário, que uma campanha nacionalizada tira o foco que o eleitor tem. O eleitor sabe desse argumento, tem a sua posição, mas ele quer saber se realmente aquelas ciclovias vão agregar um elemento em termos de transporte, se os corredores de ônibus poderão continuar. E todas as colocações que o Haddad fez em relação à cidade pesaram muito mais. Agora, é claro que um apoio de uma liderança como o Lula, que, veja lá, o Lula, nas pesquisas antecipando 2018, de semanas atrás, ele não chega a 30%, ou seja, ele não é um teto tão expansionista, com capacidade de mudar, do que o teto efetivamente da não rejeição do Haddad e da capacidade do convencimento do Haddad e da segurança que ele tendo em vista que foi.
Fátima, eu agradeço muito sua participação na hora do voto, suas informações, os subsídios que você traz para o nosso entendimento em todo esse processo eleitoral. Uma boa tarde, muito obrigada. E agora as informações de Gamberini. Bom, a apuração aqui em São Paulo ainda não começou. Neste momento está sendo realizada uma entrevista coletiva lá no TRE, que é responsável pela apuração aqui em São Paulo. No final dessa entrevista começa então a apuração. Nós temos números de Curitiba. Em Curitiba, capital do Paraná, Rafael Greca, candidato do PMN, tem 38,14% dos votos. O segundo colocado em Curitiba neste momento é Neile Provost, do PSD, que tem 23,98%. Gustavo Fruit, do PDT, tem 20,49%. Esses são os números iniciais de Curitiba, por exemplo. Isso não são iniciais, não, os números, são com 80% das urnas já apuradas em Curitiba. Daqui a pouco a gente volta com informações daqui de São Paulo. Luciana. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, votou em Curitiba, no Clube Duque de Caxias, por volta das 10h30 da manhã. E Moro foi aplaudido. Sérgio Moro chegou ao local acompanhado de 2 seguranças e foi aplaudido pelos demais eleitores. Muitas pessoas fizeram questão de registrar o momento. O juiz fez pose e até deu risada quando perguntaram em quem ele votaria. Moro saiu sem falar com a imprensa. A falta de vagas em creches municipais é a principal reclamação de pais e mães que precisam trabalhar, mas não têm com quem deixar os filhos. O desafio do novo prefeito será construir unidades e expandir as vagas para crianças de até 5 anos. A capital paulista tem hoje 3.532 unidades de ensino, incluindo escolas municipais de ensino infantil e fundamental, creches englobando convênios com as particulares e também centros de educação unificados, os CEUs. O total de vagas, de acordo com a gestão atual, é de 1.017.442. Mas quem for eleito terá um grande desafio: cobrir o déficit de quase 107 mil crianças que não conseguem vaga. É difícil para conseguir uma vaga aqui, tanto que eu fui no Conselho Tutelar da Subprefeitura pedir ajuda para caminhar para cá. Eu moro na Vila Sílvia, na zona leste de São Paulo. Geralmente tem muita falta de professor, as escolas são muito quebradas, as crianças sofrem muito lá, sim. Outra questão muito criticada tem sido a qualidade da merenda servida aos alunos. A refeição péssima, 0. Merenda. Isso. Minha neta mesmo, ela não come as comidas da escola. Educação passou a ser um direito estabelecido em lei com a Constituição de 1988 e um dever não só dos municípios, mas de estados e do governo federal. Investir no ensino também é olhar para o futuro. Nos anos 80, por exemplo, a taxa de analfabetismo no Brasil era de 25,5%, segundo o IBGE. Em 2013, esse índice já havia caído para 8,3%. No ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o Plano Municipal de Educação, que tem vigência de 10 anos. São 13 metas, entre elas atingir 33% de repasse de impostos para esta área, redução do número de alunos por sala, ampliação do atendimento de crianças de 0 a 3 anos e valorização da carreira do professor. Para começar pelo salário dos professores, né, cara? Se não tiver salário bom, não vai ter uma educação boa. Infelizmente, os professores eles estão sem mãos para poder trabalhar, né? Porque eles têm que seguir um plano de estudo que infelizmente não consegue atender as crianças. E elas infelizmente ficam com deficiência de conhecimento, que é uma coisa muito grave.